Se a ajuda internacional realmente funcionasse, a pobreza global já não seria coisa do passado? É uma pergunta direta, mas super relevante. Todo ano, as nações mais ricas investem bilhões de dólares em apoio externo. Mesmo assim, impressionantes 692 milhões de pessoas ainda vivem abaixo da linha de pobreza internacional. E o que é mais preocupante, o ritmo de progresso caiu nos últimos 10 anos. Curiosamente, as maiores quedas na pobreza ocorreram em países que receberam pouquíssima assistência estrangeira, como a China e a Indonésia. Por outro lado, nações como Malawi, República Democrática do Congo e Quênia, que receberam enormes volumes de ajuda por décadas, continuam com um crescimento econômico fraco, às vezes até negativo. É claro que existe um fator importante aqui. Países não recebem ajuda porque estão indo super bem. Então, não podemos cair na armadilha de pensar que, por exemplo, uma cirurgia avançada não funciona só porque os pacientes que a recebem, em média, são menos saudáveis que a população geral. Mas a verdade simples pode ser que a ajuda externa não consegue resolver problemas estruturais profundos nas próprias economias. Alguns economistas vão além. Eles acreditam que a assistência internacional é a raiz do problema, prendendo esses países em um ciclo econômico de dependência que sufoca a indústria e enfraquece os governos. A lógica é: por que se esforçar para desenvolver a própria produção se tudo é oferecido de graça? O tema da ajuda internacional é bem contraintuitivo e vale a pena entender, agora mais do que nunca. Governos ocidentais estão repensando seus orçamentos de apoio externo de uma forma inédita, deixando os países que dependem dessa ajuda em uma situação de vida ou morte diante das incertezas futuras. Então, quais conceitos econômicos e provas fundamentaram a ajuda externa? Por que essa ajuda não conseguiu gerar o desenvolvimento econômico esperado? E por fim, como os países dependentes de ajuda se sairão se, e quando, o dinheiro parar de chegar? O desafio da percepção. Sempre que a gente mergulha na economia da ajuda internacional, uma coisa fica clara bem rápido. A história contada e a forma como os dados são apresentados dependem muito da agenda de quem está falando. Esse é um problema mais amplo quando se trata da cobertura de questões políticas na mídia. Veja a recente votação na Câmara dos Deputados, onde uma medida que combinava cortes de impostos com redução de gastos foi aprovada por uma margem apertada. Dependendo do veículo de notícia que você lê, isso é visto como um ajuste fiscal necessário e um motor para a economia, ou então como um desmonte irresponsável de serviços públicos essenciais e um benefício fiscal para os mais ricos. Notícias assim podem ser enganosas. Para que você tenha uma visão completa e sem distorções, é fundamental buscar diversas perspectivas. É crucial comparar como diferentes pontos de vista abordam as mesmas questões. Fique atento a histórias que recebem muita atenção de um lado do espectro político, mas são pouco mencionadas em outro. Isso ajuda a se manter atualizado e bem informado, independentemente do que a mídia tradicional está ou não mostrando. Além disso, procure por fontes que sejam transparentes sobre seu viés, sua confiabilidade e sua origem. Isso permite que você identifique possíveis distorções e evite informações imprecisas. Se você quer questionar suas próprias suposições, fugir do barulho partidário e ter acesso a um leque completo de perspectivas, uma análise crítica das fontes é essencial. Ajuda ao desenvolvimento, objetivos e modelos teóricos. O termo ajuda externa é bem abrangente. Aqui não vamos focar na assistência humanitária ou no socorro emergencial. Esse tipo de ajuda é vital para salvar vidas em crises, geralmente é de curta duração e serve para lidar com um problema específico. Além disso, é oferecido a todos os países, mesmo os mais desenvolvidos, em casos de desastres naturais, por exemplo. Nosso foco principal é a ajuda ao desenvolvimento. Basicamente,
é a transferência de bens, serviços, recursos financeiros ou assistência técnica de uma economia rica e desenvolvida para uma economia mais pobre e em desenvolvimento. Às vezes é gratuita, outras vezes é um empréstimo com juros baixos, e há casos em que vem com condições, como reformas políticas ou econômicas. De modo geral, os países doadores enviam fundos para o setor de desenvolvimento internacional, que é uma complexa rede de organizações sediadas em economias desenvolvidas, mas com operações em nações menos desenvolvidas. Esse setor atua como um intermediário, supostamente imparcial, o que é bem importante, e já vamos entender por quê. Essa ajuda ao desenvolvimento é transferida para o país beneficiário, seja por meio de operações diretas no local, através do governo do país, de outras organizações internacionais ou de organizações locais menores. Isso parece ótimo, mas o que exatamente essa ajuda faz? Em termos gerais, o objetivo da ajuda ao desenvolvimento é, ironicamente, tornar-se desnecessária. Isso significa apoiar o crescimento econômico de países de baixa renda para que eles possam alcançar melhorias autossustentáveis no bem-estar e na qualidade de vida de seus cidadãos. Isso é embasado na teoria econômica. Em uma economia tradicional, baseada na agricultura, a produção costuma ser de subsistência, o suficiente para o consumo, e nada mais. Isso resulta em poucas economias e nenhuma renda tributável. Consequentemente, não há dinheiro para investir, o que leva a baixos níveis de capital produtivo, infraestrutura e conhecimento humano. O resultado é que a economia fica presa em um equilíbrio de baixa renda, onde nunca tem poupança suficiente para investir no capital produtivo que precisa para se desenvolver. Basicamente, você não consegue investir sem poupar, mas também não consegue poupar sem investir. Então, o que vem primeiro? É aqui que, idealmente, a ajuda externa entra. Ela quebra esse ciclo vicioso ao fornecer o investimento inicial que a economia precisa para começar a expandir sua base de capital físico e humano, para que possa aumentar a produção, a renda real e a poupança, que podem ser reinvestidas para acumular mais capital. É como dar uma carga na bateria de um carro que está descarregada. Para resolver o problema, você precisa da ajuda de outro motorista generoso que empresta seu tempo e conecta a bateria carregada do carro dele no seu. Mas quando sua bateria tem energia suficiente, você pode ligar o motor e carregá-la por conta própria, sem precisar mais de ajuda externa. É certamente uma narrativa lógica e um discurso bastante atraente. Em menor escala, é assim que a maioria das startups funcionam antes de se tornarem empresas autossustentáveis. O problema da teoria econômica é que, bem, ela é apenas uma teoria. Modelos baseados em suposições não comprovadas têm um poder limitado para explicar a realidade. O desempenho real da ajuda externa. Felizmente, a ajuda internacional existe e é estudada há décadas. Então, temos uma vasta base de dados para avaliar se ela realmente gera resultados econômicos positivos. Os dois aspectos que os economistas mais analisam são a redução da pobreza e o crescimento econômico. É importante olhar para os dois juntos. A redução da pobreza sem crescimento econômico pode indicar dependência da ajuda, enquanto o crescimento sem redução da pobreza sugere que a ajuda não beneficia a todos, sendo direcionada para quem já está no topo. De modo geral, as evidências mostram que a ajuda externa tem um impacto positivo na redução da pobreza, especialmente quando direcionada para a agricultura e serviços sociais como educação e saúde. Há muitos casos que comprovam os esforços de redução da pobreza por meio da ajuda. Na Etiópia, a ajuda financiou um programa de segurança que ajudou milhões de famílias rurais a sair da insegurança alimentar através de trabalho remunerado, ao mesmo tempo em que criou infraestrutura para produção e comércio. Em Ruanda, investimentos em saúde com apoio da ajuda
contribuíram para uma redução de 68% na mortalidade de crianças menores de 5 anos entre 2002 e 2012. No Vietnã, a assistência do Banco Mundial ajudou a financiar reformas de infraestrutura e agricultura que reduziram a taxa de pobreza de 50% na década de 1990 para menos de 5% hoje. Essas conquistas são, obviamente, grandiosas. Significam que a ajuda internacional contribuiu para vidas mais saudáveis, seguras e dignas. Mas isso não significa que a ajuda externa eliminou a pobreza, nem de perto. Na verdade, na África subsaariana, o número de pessoas em extrema pobreza aumentou nas últimas décadas, apesar de a região ter recebido mais de US$ 1 trilhão em assistência ao desenvolvimento desde os anos 60. Então, qual é o impacto da ajuda externa no crescimento econômico? Muitos estudos acadêmicos analisaram essa relação, utilizando dados reais dos últimos 60 anos e modelos econométricos. Em 2010, pesquisadores revisaram mais de 100 desses estudos e concluíram que, no geral, a ajuda ao desenvolvimento teve um impacto estatisticamente insignificante no crescimento econômico. Isso é corroborado pela maioria dos outros estudos respeitáveis, então as evidências são bem claras nesse ponto. Tanto que economistas fizeram críticas contundentes à ajuda externa, levando a questão para o debate público. Essas descobertas parecem contraintuitivas e contradizem a teoria que discutimos. Como é possível que dar dinheiro a um país para investir em sua produção, saúde e educação não ajude sua economia a crescer? Bem, existem várias razões. Por que a ajuda externa nem sempre funciona? Talvez a razão mais direta seja que, na prática, a ajuda externa muitas vezes substituiu a indústria local em vez de impulsionar seu crescimento. É comum que essa ajuda venha na forma de produtos como fertilizantes, materiais de construção ou itens de tecnologia básica. Quando um país recebe essa assistência, o mercado é inundado com produtos gratuitos ou altamente subsidiados. Uma vez que a demanda é suprida pela ajuda externa gratuita, a necessidade de produção nacional desaparece. As empresas locais que poderiam se desenvolver são excluídas do mercado, o que retira receita das companhias locais, elimina qualquer chance de crescimento e pode até causar fechamentos e desemprego. Isso não é apenas teoria. A indústria têxtil africana sofreu um grande declínio nas últimas décadas, à medida que se tornou o principal destino de roupas de segunda mão de países desenvolvidos. Essas doações prejudicam os fabricantes locais, e pesquisas concluíram que isso explica metade do declínio do emprego no setor entre 1981 e 2000. Sob essa ótica, a ajuda externa não está promovendo o crescimento econômico, mas sim o substituindo. E com a indústria local enfraquecida, a necessidade de mais ajuda no futuro é reforçada. É importante ponderar aqui, porque o declínio de uma indústria intensiva em recursos não é necessariamente algo ruim. Doações de alta qualidade e importações baratas sustentaram um lucrativo mercado de itens de segunda mão para comerciantes africanos, gerando empregos e impostos, e, em última análise, representam uma solução mais eficiente para o problema econômico. Afinal, por que usar insumos para produzir roupas se você pode obtê-las de graça e realocar esses insumos para outras indústrias? O problema é que não há evidências de que essa realocação realmente aconteceu. E mesmo que tivesse ocorrido, é provável que tenha sido para atividades de menor valor na escala industrial, onde os países africanos têm uma vantagem comparativa, como agricultura ou extração de matéria-prima. Assim, embora as necessidades imediatas de vestuário tenham sido atendidas de forma mais eficiente, o desenvolvimento orgânico de longo prazo da indústria foi bloqueado. Além disso, muitas das doações são inutilizáveis e acabam descartadas imediatamente, poluindo rios, áreas urbanas e reservas naturais na África. A situação piorou tanto que, em 2015, a Comunidade da África Oriental
proibiu a importação de roupas de segunda mão e, desde 2023, o comércio de roupas usadas na África também foi banido. Esse efeito de substituição, em que a ajuda externa impede o desenvolvimento interno, vai além dos bens. Serviços e assistência técnica fornecidos pela ajuda muitas vezes não utilizam mão de obra local, o que limita as oportunidades de aprendizado para economias menos desenvolvidas. Por exemplo, empresas chinesas estão fortemente envolvidas no desenvolvimento de infraestrutura na África, muitas vezes com financiamento preferencial como parte da assistência ao desenvolvimento. Parece bom, certo? Mas essas empresas tendem a enviar seus próprios trabalhadores, especialistas técnicos e gerentes da China, o que impede oportunidades de emprego qualificado no mercado de trabalho local. As experiências práticas de aprendizado, essenciais para a transferência de conhecimento e melhorias no capital humano nacional, são bloqueadas. Então, o que acontece quando os chineses vão embora depois de concluir seu megaprojeto? A força de trabalho local permanece sem ter aprendido nada sobre as complexidades do projeto de infraestrutura, planejamento, máquinas de construção, operação, gerenciamento de projetos, soluções de energia, logística da cadeia de suprimentos ou financiamento. Em última análise, isso significa que a força de trabalho local não cresceu em capacidade e o país continua incapaz de assumir novos projetos de infraestrutura de forma independente no futuro, reforçando sua dependência da ajuda externa. Essa questão foi recentemente destacada por uma pesquisa de 2024 sobre a juventude africana, que mostrou que empresas chinesas, empregando apenas trabalhadores chineses, tirando oportunidades de emprego de locais e não oferecendo treinamento ou habilidades, são preocupações crescentes em relação à influência chinesa na África nos últimos anos. Além disso, isso também deixa o governo com uma enorme e fumegante pilha de dívidas, que muitas vezes não conseguem pagar de forma realista. Mais de 60% dos países africanos agora destinam mais fundos para o serviço da dívida do que para setores críticos como a saúde. O desenvolvimento de infraestrutura é um ingrediente-chave para o crescimento econômico, mas quem a possui, gerencia, produz e aprende com ela é extremamente importante. Essa história recente do desenvolvimento de infraestrutura na África, em vez de ser pela África, é uma distinção fundamental para entender por que a ajuda externa não foi tão eficaz quanto no Sudeste Asiático, por exemplo. Mas não é só a China que desenvolve projetos em países de baixa renda por meio de suas próprias organizações. Quando os governos ocidentais destinam bilhões de dólares para ajuda, a suposição comum é que a maior parte desse dinheiro chegaria de fato às pessoas e organizações locais que precisam, certo? Bem, não exatamente. Governos ocidentais tendem a financiar grandes empreiteiras de desenvolvimento internacional, em vez de organizações locais que realmente operam nos países em desenvolvimento. Em 2024, apenas 12% dos fundos distribuídos por uma das maiores agências de desenvolvimento dos MAESNAEL foram diretamente para organizações locais na linha de frente. A maior parte do financiamento foi para algumas grandes empresas sediadas nos Estados Unidos. A própria agência admitiu que isso é um problema. O antigo chefe de uma grande agência de desenvolvimento reconheceu um complexo industrial da ajuda que concentrava muito financiamento em poucas organizações, estabelecendo metas ambiciosas para aumentar a participação local nas alocações de fundos. Para ser justo, o financiamento que essas grandes organizações recebem ainda pode beneficiar os países receptores sem ser transferido diretamente para eles, pois os fundos pagam por projetos que, espera-se, trarão resultados positivos localmente. No entanto, essa abordagem de cima para baixo ainda leva ao desenvolvimento para o país pobre, em vez de ser feito por ele. Embora esses grandes contratantes repassem parte do financiamento para organizações locais na linha de frente, eles retêm uma parcela significativa para si mesmos. Dados compilados por um centro de pesquisa global
ilustram bem o problema. Mostram o destino do financiamento de uma grande agência de desenvolvimento dos Zimbábue entre 2017 e 2021. Dos fundos que essas organizações americanas recebem, apenas 14% foram para organizações locais na linha de frente. A grande parte do financiamento que não entra na economia dos países pobres e em desenvolvimento foi chamada de ajuda fantasma pelos críticos. É claro que ainda há espaço para isso, principalmente em crises que exigem soluções rápidas, e quando capacitar a força de trabalho local levaria muito tempo. Além disso, desenvolver, por exemplo, infraestrutura médica em um país de baixa renda por conta própria simplesmente não é razoável. Mas muitas vezes, essas organizações não cumprem o que prometem. Quando um contrato de bilhões de dólares com uma gigante da indústria para a cadeia de suprimentos de saúde começou a falhar drasticamente em suas metas, o departamento percebeu que não tinha margem para penalizar o desempenho ruim ou incentivar melhorias em seu maior contrato. O problema é que o financiamento de projetos é baseado em reembolsos pelo trabalho realizado. Quanto mais trabalho é criado e tempo gasto, mais financiamento é concedido. Isso gera um incentivo distorcido para aumentar as horas faturáveis, focando em atividades em vez de resultados. A grande maioria das doações de grandes agências de desenvolvimento não opera com um modelo de pagamento por resultados. Uma grande agência de desenvolvimento dos Elicrilesnewa admitiu essa falha óbvia em um relatório de 2019, que afirma, e cito, independentemente dos resultados dos prêmios, a agência pagou aos implementadores essencialmente o valor total do prêmio por desempenho abaixo do esperado. Este é um exemplo clássico do problema do agente principal, onde contratos mal elaborados permitem que o agente busque interesses próprios que conflitam com os do principal. Isso explica por que o setor de desenvolvimento internacional é repleto de tanta burocracia, obstáculos e papelada administrativa que podem ser apresentados, mas que não têm um valor tangível e claro. Relatórios robustos de 200 páginas, processos de aquisição de subcontratação de 12 meses, consultas com partes interessadas, solicitações de planejamento, avaliações de risco, esquemas de monitoramento e avaliação, alinhamento de políticas e revisões de conformidade e estruturas de resultados. Essas atividades aumentam as horas faturáveis, mas não necessariamente geram resultados concretos. Um relatório de 2019 de uma agência de desenvolvimento concluiu que quase metade dos contratos concedidos não atingiu os resultados esperados. O planejamento e a gestão cuidadosos são essenciais, mas em excesso, essas atividades paralisam o processo, impedem a adaptabilidade e, como mostram as evidências, desviam uma enorme quantidade de recursos e atenção do trabalho de linha de frente no campo, que é necessário para usar o dinheiro de forma eficaz e realmente impactar a economia. Além disso, toda essa fraude e corrupção tornam esses esforços, incluindo o excelente trabalho que é feito, um alvo lógico para alguém aparecer e encerrar a operação inteiramente em nome da eficiência. Hipoteticamente, quando o bebê e a água do banho estão tão interligados, é mais fácil simplesmente jogar fora a banheira. E, mais uma vez, isso exclui as organizações locais da gestão de projetos, limitando o desenvolvimento de habilidades na força de trabalho local. Essa é uma das principais razões pelas quais o sistema tradicional de ajuda externa não tem gerado crescimento econômico autossustentável em países de baixa renda. Novas abordagens e a questão da corrupção. Diante disso, novas abordagens que buscam dar o financiamento diretamente às pessoas em situação de pobreza se tornaram mais comuns. Transferências condicionais de renda, como o Bolsa Família no Brasil e o Oportunidades no México, surgiram, onde famílias pobres recebiam dinheiro em troca da frequência escolar e de consultas médicas. Mais tarde, programas foram lançados, indo além,
simplesmente doando o financiamento diretamente para indivíduos que vivem na pobreza, sem condições. Essas são chamadas transferências monetárias incondicionais e têm se mostrado uma forma eficaz de alívio da pobreza. Elas permitem que os beneficiários aumentem a segurança alimentar e invistam em ativos produtivos, mas as evidências sugerem que a eficácia diminui nos anos seguintes ao término da transferência de dinheiro. Portanto, não existe uma solução mágica para reduzir a dependência da ajuda externa, e não há provas que sugiram que esses programas podem criar um crescimento autossustentável em toda uma economia. Mas talvez o motivo mais frequentemente citado para a ineficácia da ajuda externa seja a corrupção. A ideia é que instituições políticas fracas e instáveis permitiram que o financiamento da ajuda externa fosse desviado pela elite política em países dependentes de ajuda. Existem inúmeros casos de desvio de fundos de ajuda externa, e estes são apenas alguns exemplos dos casos que realmente são detectados. Os políticos ou o país destinatário que conseguem desviar fundos de ajuda externa são, na verdade, incentivados a não investir na economia, porque se seus cidadãos estão sofrendo, o setor de desenvolvimento internacional dará ao governo receptor ainda mais dinheiro de ajuda externa. No entanto, a questão da corrupção pode ser exagerada. Um estudo de 2020 do Banco Mundial concluiu que os desembolsos de ajuda para países dependentes de ajuda coincidiram com aumentos acentuados em depósitos em bancos offshore duvidosos, mas a fuga foi de apenas 7,5%, o que é significativo, mas não totalmente prejudicial. Além disso, as evidências são contraditórias. Numerosos estudos descobriram que a ajuda externa reduz a quantidade de corrupção nos países beneficiários. Mas, quer a ajuda externa alimente a corrupção ou não, ainda pode tornar o governo e suas instituições menos eficazes. Evidências de 1980 a 2009 revelaram que as doações de assistência ao desenvolvimento tiveram um efeito negativo nas receitas fiscais nacionais em países de baixa renda que tinham instituições fracas, o que sugere que as doações de assistência ao desenvolvimento tornaram a cobrança de impostos um esforço redundante, reforçando a necessidade de ajuda externa no futuro. Paradoxo e o futuro da ajuda externa. Essas são algumas das principais razões pelas quais, apesar de muitos sucessos, a ajuda externa tem sido, em sua maioria, ineficaz na criação de crescimento econômico generalizado. Em um nível mais amplo, realisticamente, a eficácia da ajuda externa sempre diminuirá com o tempo, já que os países que tiveram ganhos rápidos e condições favoráveis se desenvolveram, e um grupo menor de países receptores com condições extremamente desafiadoras foi deixado para trás. Existe um paradoxo em que os países que mais precisam de ajuda também têm as condições menos favoráveis para que a ajuda realmente funcione. É extremamente difícil, se não impossível, resolver problemas intergeracionais como conflitos étnicos ou religiosos, desconfiança cultural, instituições frágeis e climas adversos com ajuda estrangeira, não importa o quanto você injete no governo e na economia. Síria, Afeganistão e Sudão são exemplos claros desse ponto. Veja, há grandes problemas sistêmicos com a ajuda externa e seu histórico em termos de impacto econômico tem sido, na melhor das hipóteses, misto. Mas claramente, não é um esforço totalmente inútil. Mais recentemente, muitas economias da África subsaariana, especialmente as diversificadas, estão apresentando um crescimento mais forte, resultado de grandes projetos de infraestrutura e reestruturação de dívidas. Não devemos perguntar se funciona, mas sim quando e como. A ajuda externa deve apoiar a construção, e não a substituição, de indústrias nacionais mais avançadas, que possam eventualmente se tornar competitivas e autossuficientes. Mais agências deveriam concentrar seus recursos em organizações lideradas localmente para aumentar o desenvolvimento de habilidades, e os contratos de pagamento por resultados deveriam ter um papel maior no futuro.
Mas ajuda também precisa priorizar a boa governança e instituições fortes, que são essenciais para o bom funcionamento de qualquer economia. Todo o setor de desenvolvimento internacional está passando por uma crise existencial atualmente. O nacionalismo econômico e a busca por eficiência governamental estão impulsionando cortes significativos em países como os UEBA, enquanto na Europa, os cortes na ajuda externa abrem espaço para maiores gastos com defesa. Então, o que o futuro reserva para os países que dependem de ajuda? A verdade é que é extremamente difícil dizer com certeza. Esta é a primeira vez na história moderna que a ajuda externa foi cortada em tão grande escala. Há literalmente milhões de vidas em jogo aqui, o que significa que é justo dizer que cortes repentinos são bastante imprudentes, porque embora tenhamos demonstrado que a ajuda externa claramente não é um sistema perfeito, ela ainda é usada para a sobrevivência de milhões de pessoas em todo o planeta. O que é claro é que a retirada da ajuda está impactando serviços essenciais, como programas de vacinação, iniciativas de saúde materna e esforços de prevenção de doenças. Está sobrecarregando a capacidade das organizações humanitárias, deixando populações vulneráveis sem o suporte necessário. Não se engane, isso custará vidas e levará milhões de pessoas de volta à pobreza extrema. Em alguns países, isso tem o potencial de gerar instabilidade política e até mesmo conflitos. Esta é, obviamente, uma situação bastante sombria, mas nem tudo é escuridão. Para os países que conseguirem gerenciar bem a transição, uma oportunidade pode surgir. Os cortes na ajuda externa estão criando espaço para que empresas, indústrias e cadeias de suprimentos locais se desenvolvam, gerando crescimento orgânico e empregos. Isso dá aos governos dos países de baixa renda mais liberdade para servir aos interesses de seus cidadãos, em vez dos interesses dos doadores, que nem sempre estão alinhados. Os cortes exigem prudência fiscal, então os governos acostumados a um fluxo abundante de ajuda externa terão que se tornar mais capazes de conceber e administrar um sistema tributário justo e planos de gastos eficazes. Isso significa instituições mais fortes e uma potencial repressão à corrupção. A mudança da ajuda externa para os impostos também irá reintroduzir o contrato social entre o governo e seus cidadãos, aumentando a responsabilização e a capacidade de resposta às necessidades dos cidadãos. Mas os cortes na ajuda externa estão criando um vácuo que pode muito bem ser preenchido por outras potências globais. Podemos fingir que a ajuda externa é um esforço puramente filantrópico, mas isso simplesmente não captura toda a verdade. Os incentivos geopolíticos estão profundamente enraizados no sistema de ajuda externa, que há muito tempo é usado como uma ferramenta de política externa. Então, o Ocidente está abrindo mão dessa ferramenta. Como isso altera as alianças internacionais, os níveis de democracia e a segurança em campos de batalha geopolíticos como a África, onde potências rivais como China e Rússia já têm fortes laços diplomáticos?